Neymar, que é um jogador que realmente tem alguma dificuldade, precisa provar algumas coisas aqui no Brasil, onde ele sempre foi tratado com casca e tudo. Neymar ontem fez o 51º gol com a camisa da seleção brasileira. Ou seja, a menos que aconteça uma desgraça, né? Ele vai passar o Pelé, que tem 95. Com a idade do Neymar, o Messi tinha 27 gols na seleção da Argentina, 27. O Neymar tem 51. E o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal tinha 22. O Neymar tem 51. Mas ele ainda não conseguiu provar a especializada e maravilhosa imprensa brasileira que ele é um jogador de talento. Mas ele vai, aos poucos, vai mostrando, vai desenvolvendo. De repente, em algum momento, algumas pessoas com conceitos elevados, de alto conhecimento de futebol, vão perceber do que se trata, mas eu acho que ele tem que provar ainda, não tá muito claro que tipo de jogador. Eu acho que o Neymar só teve um erro na carreira dele, ficou muito tempo aqui no Brasil perdendo tempo. Olha, eu só queria dizer o seguinte, agora você chega nessa conclusão, porque você defendeu muitas vezes que ele ficasse aqui quase que ad eterno. Eu nunca defendi isso. Inclusive tomei uma carcada do seu Tuta, porque eu falava que ele tinha que ir embora. E eu ligava pro pai do Neymar toda hora, ele tá aí vivo. Falava, solta o moleque, vai embora. O Santos que segura. Não, senhor. Bem, não sei o quê. Eu falava, ao contrário, eu falava que o Laor tava fazendo um milagre de segurar um jogador desse porte por 3 anos. Elogiava milagre. Fica muito claro. Tomei carcada do seu Tuta. Seu Tuta falava assim, pô, você quer tirar o ídolo do time daqui do Brasil? Você sabe disso. Tomei carcada do dono da rádio, que eu falava, tem que ir embora. É muito jogador para o cara disputar campeonato paulista, jogava com Ipitamba, não sei o que. Eu falava, bom, jogador desse tamanho ficar fazendo o que aqui? Era desproporcional. Era ele e o resto, mas numa diferença enorme. Ligava pro pai dele e falava, pô, Neymar, leva o cara. Aí ele falava assim. Você elogiou a diretoria que segurou. Não, eu falava o quê? Que o cara tava fazendo milagre. Eu não elogiei. O Santos estava na dele. Mas o cara perdeu tempo aqui. 3 anos aqui disputando o campeonato paulista, ouvindo encheção de saco. O cara punha uma máscara, ele tomava cartão e todo mundo achava bonito. Tirava uma camiseta por cima da roupa. Ele era uma atração, ele dançava, os caras diziam, o cara dança. O cara arrebentando com o jogo, e os caras aqui falando que ele dançava, que ele não sei o quê. Agora não tem nenhuma, tem um tipo de atração. Aqui ele era atração, ele levava público. Agora ele tá no Barcelona, é outro nível. Mas aqui não tem futebol, ele tinha que fazer. Ele era uma atração, era diferente. Aqui encheu o saco dele por tudo. Nunca olharam pela bola dele. Nunca. Ou por incompetência, ou por cegueira, ou por inveja. Nunca reconheceram o Neymar. E de novo na Olimpíada, de novo na Olimpíada, estavam enchendo o saco dele. Tanto que ele, com justa razão, não dá entrevista pra imprensa do Brasil e não tem que dar mesmo. Só enchem o saco dele. Olha, eu não queria provocá-lo, mas ele era cai mesmo. Ele mesmo reconheceu que era. Agora, melhorou. O polimento do tempo. Não, ele era genial e fazia de tudo. E caía também sacaneava os caras. Também sacaneava os caras. Deu um título pro Santos de Libertadores. Inventou Zé Love, Ganso, o Wesley, todas essas porcarias aí apareceram por causa dele. Por causa dele, o Pelé. O Pelé. Depois do Pelé não teve nada igual. Outros deram. Nada. Em vários times, carregaram times nas costas. Ele é ótimo? É. Mas não é acima do bem e do mal. E não é só ele. Não é acima do bem e do mal. Mas ele não pode ele não pode ser vítima de perseguição de invejoso. Ele era perseguido porque ele era diferente, genial. E a imprensa que fica enchendo o saco, e aí o cara só encheu o saco do cara. Eu reconheço que quando ele era um neném de colo, como mostrou a foto aqui, você já detectou isso. Tudo bem, eu reconheço isso. Mas, entenda, Aí ele se jogava no chão. Você, quando soltava ele no chão, ele já saía capotando. Ele aprendeu a fazer caicai, a ser caicai já com 6 meses de idade. Eu vou contar uma história aqui. Para ver como a imprensa enche o saco do Neymar. O Neymar hoje é um jogador absolutamente consagrado, não precisa do Brasil pra nada, conseguiu a vida dele lá, a seleção brasileira não faz fá nem fu na vida dele, fica enchendo o saco do cara, ainda enche o saco dele como encheram na Olimpíada. Quando ele tomou o cartão amarelo, essa história o Bruno estava junto, lá no meu curso o Tite contou, sem citar nome, mas a gente não é tonto, sabe quem é. Quando o Brasil estava jogando com a Colômbia, meteu 3-0 na Colômbia no primeiro tempo, com a Bolívia, agora, outro dia. Natal. O Neymar tomou um cartão amarelo, que era o segundo. Ele entrou no vestiário maluco, naquela história, puta, agora vão encher o meu saco, dizer que eu cavei cartão pra não ir pra Venezuela. Começou a ficar, mas transtornado, por causa da encheção de saco que ele ia ter. Aí o Tite foi chamado
Bom, ninguém falou do Daniel Alves, nada, né? O problema é o Neymar. O Daniel. Então quer dizer, o Neymar tem que ser perseguido. Perfeito. É o único. Ué, mas por que vocês não falaram do Daniel? Por que o Daniel Alves cavou pra não jogar? Não, o Daniel tá tudo bem. O Neymar, que é o Neymar, ué, era contra a Venezuela. O Neymar, que é o único gênio, os caras têm que ficar no pé da estrela. Talvez pra aparecer, sei lá o quê. A verdade é que ele ficou numa situação que chamaram o Tite e falaram: o moleque tá transtornado lá. O Tite entrou, genial como é, né? Com ação de coaching, entrou gritando no vestiário dizendo o seguinte: jogaram demais, arrebentaram, pô, pessoal, sensacional, maravilhoso, né? Já quebrou o clima. Aí olhou pro moleque e falou assim: e você, moleque? Ele fala: e tu, moleque, tu tomou um cartão por minha causa. Tu é muito bom, muito obrigado. Tu fez a marcação que eu pedi, tu segurou a onda. Obrigado, moleque, te devo essa, não sei o quê. Aí o cara levantou. Olha o que precisou ser feito para um jogador consagrado, que não precisa da seleção brasileira pra nada, que conquistou o espaço dele lá fora, porque a imprensa enche o saco. Você veja, antes do Tite, ou logo depois do Tite, seguindo os passos do Tite, o Rogério fez a mesma coisa com o Sidão. Você tomou o gol que todo mundo tá te esculhambando, cumprindo ordem minha. Parabéns, Sidão. Ninguém vai bater em você, não. Como ontem o Tite assumiu, como ontem o Tite assumiu a bronca do Marcelo. É um festival, como se isso fosse novidade. O Tite assumiu prestigiar. Não falei que é novidade. Por exemplo, o Tite falou ontem que a primeira coisa que falou pro Marcelo, falou: beleza! Perfeito. Beleza! Isso é espetacular. Ele falou. O Fernando Diniz deve fazer isso. Ué, mas então, eu não Eduardo Batista faz isso. Eu tô falando de Neymar. Eu tô falando de todos. Eu tô falando que o Neymar teve. Eu já ouvi Paulo Roberto. Não. Eu só falei que o Neymar. Eu só falei que o Neymar, que não precisa da imprensa brasileira pra nada, que não precisa do futebol brasileiro pra nada, que perdeu tempo aqui, que se consagrou no mundo por causa dele e não do Brasil, que dependesse da imprensa brasileira, ele estava detonado, só detonar a vida do cara, ainda se incomoda com a encheção. Olha como enche o saco dele. Estava incomodado porque tomou um cartão amarelo, jogo da Venezuela, a ponto de provocar uma reação do treinador no intervalo. Só isso.